Olá pessoal, o conteúdo dessa semana de geometria espacial trata de prisma. O material coloca uma definição bem interessante de prisma, diferente de outros materiais em que um prisma é um poliedro. Aqui ele faz questão de que um prisma seja um sólido. Eu peço que vocês leiam a definição com bastante cuidado, mas para vocês justificarem algumas das propriedades que vão aparecer nessa semana, vocês vão precisar de um resultado antigo de geometria plana, e por isso eu quero fazer uma revisão com vocês sobre um teorema importante. Eu vou tentar utilizar aqui, depois a gente volta para o módulo. Então vamos só. É um teorema sobre paralelogramos, que diz o seguinte: dado um quadrilátero convexo ABCD, as seguintes afirmações são equivalentes. Quer dizer, todas elas, se vale uma delas, então vale todas as outras. A primeira, que eu já podia ter colocado na frase de cima, é que ABCD é um paralelograma. Para a gente, a definição de paralelograma será um quadrilátero convexo que tem os lados opostos paralelos. Ele tem dois pares de lados paralelos. Mas para identificar um paralelogramo, você também basta você verificar que as diagonais se intersectam em seus pontos médios. Então, se você verificar isso, você verificou também que é um paralelogramo. E todo paralelogramo tem essa propriedade. Que uma terceira condição é um par de lados opostos são iguais e paralelos. Quando eu falo igual aqui, eu quero dizer igual no sentido da geometria, né? Isso significa, por exemplo, no quadrilátero dado, por exemplo, isso é o mesmo que dizer que AB igual a CD em comprimento, não é isso? E AB é paralelo a CD. Eu não preciso dizer nada sobre o outro par de lados, que eles já vão ser paralelos e vão ter o mesmo comprimento, que essa também é uma propriedade do paralelogramo. Essas três são as que a gente vai utilizar na aula de hoje. Perdão, na aula dessa semana, né? Mas, por completude, eu vou colocar outras duas, que é muito importante que vocês memorizem, porque até agora, nessas primeiras semanas do curso de Geometria Espacial, a gente utilizou muitas vezes.
Então, a outra é os pares de lados opostos são iguais. Isto é, AB igual a CD e BC igual a DA. Quer dizer, basta garantir que os pares de lados opostos são congruentes que você já garante o paralelismo entre eles. Por exemplo, garante que as diagonais se intersectam nos seus pontos médios, etc. A quinta condição que eu vou colocar aqui é que os ângulos opostos são iguais. Isto é, no caso que estamos dizendo ali, o ângulo interno A é igual ao ângulo interno C e o ângulo interno B é igual ao ângulo interno D. Bem, esse teorema você pode justificar ele utilizando congruência de triângulos, você já deve ter feito isso lá em geometria plana. Agora eu preciso que vocês lembrem essencialmente esses três primeiros resultados aqui, são equivalentes porque a gente utiliza eles muitas vezes durante essa semana. Então agora voltando para o módulo, vou reler aqui, eu imagino que vocês já leram o capítulo, a aula 22, mas a definição diz o seguinte: sejam alfa e alfa' dois planos paralelos e R uma reta que os corta. Seja P A1, A2, A3, A4 até a N um polígono convexo contido em alfa. Por todo ponto X pertencente ao polígono ou ao seu interior, trace a reta paralela a R passando por X e seja X', na figura aqui, o ponto em que essa reta corta o plano alfa'. A figura formada pela união dos segmentos X, X' é chamada de prisma. Tá vendo? Então o prisma aqui é um sólido, tá vendo? Porque ele é a união, porque ele contém também o interior da região limitada por esses quadriláteros e esses pentágonos aqui no caso. Essa definição é bem interessante, ele está te dando uma correspondência entre pontos desse polígono com pontos daquele polígono. Lá atrás, a proposição 7 da aula 19, foi verificado que polígonos construídos dessa maneira são congruentes. Mais ainda, foi verificado que que os segmentos, lá a proposição 6 na aula 19 diz que os segmentos de retas paralelos localizados entre planos paralelos são congruentes, quer dizer, se considerar A1, A1', A2, A2', A3, A3', são todos paralelos pela definição de prisma e, portanto, eles têm o mesmo comprimento. Isso que a gente chama de o comprimento da aresta lateral do prisma. Eu anotei aqui no cantinho que algumas observações que ele faz nesse material é que as bases são polígonos congruentes. Então, isso é a proposição 7 da aula 19. Acho que vale a pena você ir lá e dar uma conferida. Mas aqui ele também afirma que as faces laterais são paralelogramos. E aí a gente precisa da proposição para garantir isso. Por que essas faces laterais de um prisma definido, voltando para essa figura, por que essas faces laterais são de fato paralelogramos?
Bem, esses segmentos, A2, A2', A3, A3', para tomar por exemplo, eles são paralelos, porque ambos são paralelos à reta R, e eles têm mesmo comprimento. Isso lá pela proposição 6 da aula 19, que diz que segmentos de retas paralelos localizados entre planos paralelos são congruentes. Então esses segmentos aqui são iguais e paralelos. Quando a gente volta para o teorema de caracterização de paralelogramos, a gente, no item C, ele diz que se o quadrilátero convexo tem um par de lados opostos iguais e paralelos, isso equivale a ele ser um paralelogramo. Por isso, as faces laterais de um prisma são paralelogramos. Do que segue nessa seção, é feita uma construção, são tiradas propriedades do paralelepípedo, especialmente, porque é o prisma mais frequente. E eu acho que vocês devem aproveitar, como os exercícios não tratam muito das questões mais qualitativas, eles fazem mais contas, então eu sugiro que vocês olhem com bastante atenção as proposições. Vamos lá. A primeira proposição diz o seguinte: as diagonais de um paralelepípedo cortam-se em um ponto, e esse ponto divide cada uma delas ao meio. Então, o que você precisa justificar aqui, eu imagino que você já tenha lido, mas agora é legal você entender como se faz uma demonstração vendo demonstrações e depois tentando repeti-las. Então aqui, está falando que as diagonais se cortam, elas se intersectam, e além disso, elas se intersectam nos seus pontos médios. Quer dizer, isso significa que se você olhar na figura, que se você considerar duas diagonais desse paralelepípedo aqui, A1, A3', por exemplo, e A2, A4', elas se intersectam. E além disso, elas se intersectam nos pontos médios. Isso significa, bem, se elas se intersectam, quer dizer que os pontos A1, A2, A3', A4', então um exercício seria justificar que elas se intersectam, quer dizer, e para isso basta garantir que A1, A2, A3', A4' são coplanares. Elas não podem separar, porque não são colineares, né? Então, se elas já se intersectam, o quadrilátero A1 dizer que elas se intersectam nos pontos médios é o mesmo, aí volta lá para o teorema, as diagonais se intersectam em seus pontos médios, é equivalente a dizer que o quadrilátero A1, A2, A3', A4' é um paralelogramo. E como são equivalentes, para garantir que eles se intersectam nos pontos médios, basta você garantir que A1, A2, A3', A4' é um paralelogramo. E é exatamente isso que é feito na demonstração dessa proposição. Então, a demonstração pode parecer estranha da maneira como ela começa, mas se você tiver em mente que o autor gostaria de justificar que esses dois segmentos se encontram e se cortam em seus pontos médios, basta justificar que A1, A2, A3', A4' é um paralelogramo. E foi isso que ele fez. Chega aqui no final, ele garante que... Bem, ele termina na página seguinte. Ele garante que eles se intersectam nos pontos médios porque ele prova que é um paralelogramo. Sobre a proposição 2, ela diz assim: as faces opostas de um paralelepípedo são paralelas e congruentes. Bem, lembra que um paralelepípedo é um tipo especial de prisma, e é claro que as bases
são paralelos e congruentes. Isso já foi discutido antes. Então, falta justificar que os paralelogramos que formam as faces laterais, quando você pega dois opostos, eles são paralelos e congruentes para um paralelepípedo. A justificativa que é feita dessa proposição aqui tem dois pontos interessantes. Uma é que ele utiliza o dever de casa que eu passei para vocês há umas semanas, que é como justificar que dois planos são paralelos. Por exemplo, A1, A2, A2', A1'. E o outro plano é lá de trás, que é o A4, A3, A3', A4'. Como é que a gente justifica que esses dois planos são paralelos? O que a gente fez lá atrás, uma proposição era que dois planos são paralelos quando um deles contém um par de retas concorrentes que são paralelas ao outro plano. No caso, então, a gente vai justificar que A1, A1' e A1, A2' são retas contidas no plano da frente, isso é óbvio, que são paralelas ao plano de trás, quer dizer, aquele plano A4, A3, A3' e A4'. Aí agora a gente tem uma nova dificuldade. Como eu justifico que uma reta, por exemplo, A1, A1', é paralela àquele plano? Uma outra proposição que a gente viu lá é que uma reta não contida num plano, ela é paralela ao plano se ela é paralela a uma reta do plano. Então, basta justificar que A1, A1' é paralelo à reta A4, A4'. Por que essas duas retas são paralelas? Ora, já justificamos que as faces laterais de um prisma são paralelogramos, então A1, A4, A4', A1' é um paralelogramo, portanto as arestas opostas são paralelas. Portanto, A1, A1' é uma reta paralela ao plano lá de trás. Do mesmo modo, A1, A2 é paralelo a A4, A3, porque a face de baixo também é um paralelogramo. A1, A2, A3, A4 é um paralelogramo e as arestas opostas de um paralelogramo são paralelas. Como A1, A2 não está contida no plano A4, A3, A3', A4', A1, A2 é uma reta paralela ao plano lá de trás. Portanto, os planos são paralelos. É isso que é feito na prova da proposição 2. Essa justificativa mais em detalhes. Se você não lembra as proposições de que eu estava falando aqui, peço que você olhe, elas vão ser necessárias mais à frente. Se você não lembra como justifica elas, tudo bem, mas não pode esquecer os enunciados. São fundamentais para o que a gente quer aqui. Agora ainda falta justificar que esses dois quadriláteros, quer dizer, esses dois paralelogramas opostos, são congruentes. Isso eu gostaria de destacar aqui porque o material lá na proposição 6 da aula 19, ele também, perdão, na proposição 7 da aula 19, ele também justificou congruência de polígonos a partir da congruência de triângulos. Gostaria de lembrar que dois polígonos são congruentes quando existe uma correspondência entre os vértices, de modo que as arestas correspondentes são iguais, né, têm o mesmo comprimento, e os ângulos internos correspondentes têm mesma medida. E isso é feito de maneira indireta aqui a partir de triângulos. O que ele justifica essencialmente é que os triângulos, vamos voltar para cá, é que os triângulos A1', A1, A2 e A4', A4, A3 são congruentes e também A1', A2', A2 é congruente a A4', A3', A3. Observa que essas duas congruências de triângulos garantem que os comprimentos são iguais, né, dos
lados correspondentes desses dois paralelogramos, e também que a diagonal é congruente e os ângulos são congruentes. A diagonal não importa tanto nesse momento, mas que os ângulos são congruentes, que os ângulos correspondentes são iguais. E por isso os quadriláteros são congruentes. Atenção, é um erro muito comum nesse momento do estudante ele achar que lado é um caso de congruência para quadriláteros. Lado é um caso de congruência de triângulos, mas você pode ter, por exemplo, um quadrado, losango, todos com mesmos lados, certo? E não são congruentes, os ângulos são diferentes. Então fique atento a isso. No que segue, nesse capítulo, é feita mais uma análise métrica, que eu acho que é mais fácil para vocês, utilizando aqui sempre o Teorema de Pitágoras. Então deem uma olhada, olhem com cuidado. Os exercícios dessa semana que estão no material, eu acho que vocês deviam fazer, eles são instrutivos e ajudam muito na visualização espacial, que é um dos objetivos dessa disciplina. Então, tentem resolver os exercícios. Tem um erro no exercício 13, que levem em conta a figura e não o que está escrito. Aqui ele fala que I e J são centros das faces. Aí ele fala duas faces aqui que não são as correspondentes. Olhando na figura, você está sendo que I, ele está querendo dizer que é o centro da face de cima desse cubo aqui. Ele nem fala que é um cubo, mas bem, considera que é um cubo. Fala assim, tá aqui. Então, I é o centro da face EFGH e J é o centro da face CDGF, ok? E faça o exercício que é bem interessante, eu acho que ajuda na sua visualização espacial. Geralmente você acaba tendo que resolver com geometria plana, mas até chegar lá você desenvolve bastante a sua visão espacial. Então, sobre o material, é isso que eu queria dizer essa semana. Ok? Uma boa semana para todos. Até mais.